Olá, bem-vindo a mais um programa da série Caos, Deus está no controle. Eu sou Irenai, sou aqui da Igreja Adventista da Promessa, aqui no Espírito Santo. E hoje nós teremos a presença ilustríssima de Laís. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada pela oportunidade. Estou aqui representando o Ministério de Crianças e Adolescentes no Estado do Espírito Santo. Me chamo Laís Lohane Martins. Estamos aqui na direção, nessa gestão, graças a Deus, mas já passamos por mais 2 gestões. Estamos na 3ª gestão, mas agora na direção do Ministério. E estamos aqui para trazer um pouco mais sobre este ministério que é lindo e maravilhoso no Reino de Deus. Falar de criança é interessante, né, Laís? E você está preparada? Ela está, porque ela também está esperando um bebezinho. Ai, que coisa mais linda. Vai falar de propriedade, tenho certeza. Preparada ou não, vamos embora, Laís. Olha aí. Infância em meio ao caos. É um assunto bem relevante. A cada programa, você que nos assiste, você que nos acompanha, sabe que tem sempre um assunto muito relevante aqui, muito importante para a nossa atualidade. Vamos para a nossa primeira pergunta. MCA. Ela vai explicar o que é o MCA, mas é relevante na vida das crianças? Bem, como já havia mencionado na minha apresentação, né, MCA significa Ministério de Crianças e Adolescentes. Antes de responder essa pergunta, vamos trazer aqui alguns fatores. A fase da criança e do adolescente, ela vai de 0 a 17 anos. Nesse período, a criança ela vai passar por fases. Tem aquela fase infantil, mais bebezinho, né? Depois vai crescendo e ela mesma vai falando, eu não sou tão bebê, não sou mais bebezinho. E quando vai pegando a fase da adolescência, já vai com aquele pensamento, já sei me virar. Mas não é bem assim, né? Os pais sabem muito bem que não é dessa forma. E as crianças e os adolescentes, nesse período, eles também vão desenvolvendo as suas características. Já tem as características genéticas, que são os olhos, o nariz, a boca e por aí vai. Que muitas das vezes se parece ou com a mãe ou com o pai, né? E também temos a característica familiar. Seja o filho biológico ou não, né? A criança e o adolescente, eles vão se familiarizar com o ambiente daquele lar, né? E agora, trazendo para essa pergunta, o Ministério de Crianças e Adolescentes, ele é relevante na vida das crianças? Eu digo sim. Por quê? A criança está passando por fases. E, nesse período de fases, ela está formando o seu caráter, né? Dentro da família. E nós, como ministério, estamos aqui para ajudar no seu caráter cristão. Então, e eu friso ainda, ajudar, porque a responsabilidade é dos pais. Né? Não quer dizer porque nós estamos aqui que nós temos, né, o dever de colocar isso na mente da criança e do adolescente. Não. E também quero frisar que não serão 2 caráteres, jamais. Nós vamos ajudar na formação do caráter cristão, que vai estar ligado com o caráter que a criança vai estar levando para a sua vida pessoal. Então, você está dizendo que é relevante, sim, claro, mas que a criança ela já vem com esse caráter cristão de casa. Aqui é uma extensão, a relevância é essa, você vai ajudar, porque mesmo a gente tem até esse trabalho aqui, Laís, em todas as igrejas, meia hora, 40 minutos de aula não forma caráter, ele vem da igreja, ou, muito pelo contrário, ele vem de casa, certo? Exatamente, né? Da mesma forma como na escola secular, né? A escola secular está na sociedade para estar ensinando a criança para ir para a sociedade. Ela está ali para ajudar, mas os pais também têm a obrigação de, dentro de casa, estar ajudando nessa educação. Né? Não quer dizer que as outras pessoas são obrigadas, vamos dizer assim, ou que tenham o dever de ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Né? A Bíblia fala, ensine o menino no caminho que deve andar. Mas, nessa fala, está falando para o pai.
não é para as outras pessoas. O pai tem que entender essa responsabilidade sobre eles. E é interessante, Laís, você falando sobre provérbios, porque quando o provérbios é citado isso lá na Bíblia, é exatamente para os pais, né? É para o pai, é para a mãe, é para o responsável do menor ou da criança. Não é para terceirizar essa educação, vamos dizer assim, né? Porque a gente entende assim, o menino vai para a escola, ele vai ser educado lá. Não, ele não vai ser educado lá na escola. Ele vai aprender a ler e a escrever lá na escola, para a sua vida secular. Mas a educação, realmente, ela vem de casa, ela vem de você, ela vem de mim, ela vem de todos nós pais. Não é verdade? Ok. E atrelada a essa pergunta, nós temos essa outra maravilhosa aqui. Como na escola os pais devem acompanhar também o desempenho dessa criança? Como nós acompanhamos, porque tem aquela reunião de pais que você precisa estar lá. Você não pode, o seu filho não cresce solto, né? Ele precisa de você lá na escola. A escola necessita ver quem são os pais daquela criança, porque é automático. Quando você olha o pai, você olha a mãe, você entende por que aquela criança é assim ou é assado. Não é verdade? E na igreja, por que nós não temos esse acompanhamento, então? Por que os pais não se preocupam com a vida espiritual do seu filho? Bem, antes eu quero que você me responda uma coisa. Você ama Deus? Sim. Você fala de Deus e de Cristo para outras pessoas? Sim. Pois bem. Se você ama Deus, fala de Deus para outras pessoas, fala para os seus vizinhos, fala para os seus colegas de trabalho, você também tem o dever de falar de Deus para os seus filhos. Né? Que amor seria esse, né, que eu falo tanto, prego tanto, falo tanto de Deus, falo para as outras pessoas, mas não falo para os que estão dentro do meu lar? Que amor seria esse? Né? Eu acho que seria até uma ingratidão da minha parte, né? Seria um egoísmo eu não ter relevância para os que estão dentro da minha casa. Então, eu fico triste mesmo, porque a gente percebe muito bem que, principalmente nesse período de pandemia, a gente vê muitos pais que não veem a hora de tudo voltar ao normal para mandar os filhos para as escolas, né? Quero que isso tudo acabe, não aguento mais tanta criança dentro de casa. Ou até mesmo mandar para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, que lá é um bom caminho. E assim, a gente percebe também que os pais, eles não têm tanto interesse nas atividades. Até tentam, né? A gente percebe alguns casos, mas não são todos, infelizmente. Mas eles tentam, às vezes, até empurrar com a barriga para dizer que estão fazendo aquela atividade com a criança, principalmente na escola secular, né? Como se fosse mais uma obrigação. É da escola secular, para o ensino deles, eles precisam terminar o ano letivo, então vou tentar ajudar o meu filho. E se tratando da igreja, é da igreja, não tem tanta importância, né? Infelizmente, a gente tem percebido muito isso. Os pais, eles têm cometido um erro muito grave nessa questão, né? Eles não estão dando valor ao presente que Deus deu para eles. E, infelizmente, eles só vão dar valor quando eles perderem esse presente. Eu me lembro de uma situação que eu vivi uns anos atrás, onde duas irmãs, na época, elas deveriam ter uns 6 e 8 anos. Elas chegaram para mim, eu era professora delas na época, elas chegaram para mim e falaram: tia, você poderia ser a nossa mãe. Eu falei, mas por quê? Porque você é mais legal, você dá carinho, você gosta da gente. Você tem noção como que eu fiquei naquele momento? Aí a gente tenta pensar rápido, né? Para amenizar aquela situação. Aí eu falei, não, mas o seu papai, sua mamãe gostam de vocês também, do jeitinho deles, mas gostam. E a gente foi tentando amenizar aquele momento.
Mas depois eu fiquei perguntando, poxa vida, como será dentro de casa com essas crianças? Né? A gente pôde perceber naquele momento que as crianças elas estão sendo deixadas de lado. E detalhe, assim, as crianças elas estavam vindo para a nossa igreja local, mas os pais não eram da nossa igreja, eram de uma outra denominação. Mas acreditavam, conheciam Deus, né? Não quer dizer que por ser de uma outra denominação que não conhecia. Então, assim, não eram pessoas estranhas, vamos dizer assim. Mas a gente pôde perceber que os pais, no geral, não têm dado tanto valor, tanta importância para os seus filhos. A criança, ela precisa de carinho, de atenção, né? Não quer dizer também que os pais têm que dar tudo. Não. Tem que dar as regras, né? As correções, tudo no momento certo. Mas a criança e o adolescente, eles precisam se sentir seguros. Né? Poxa, eu sou importante para o meu pai, para a minha mãe. E isso vai ser uma coisa que eles vão levar para o resto da vida. Né? Se quando na infância eles já perceberem que não tem valor, como será o futuro deles? Né? E é interessante você estar aí falando, e eu estou aqui até relembrando algumas coisas que a gente entende que a igreja não é um depósito, onde você, na salinha das crianças, você vai lá e deposita, guarda volume. Era esse o nome que eu estava tentando lembrar. Não é guarda-volume, né? Ela recebe realmente as salas, as crianças, as professoras, elas recebem os alunos assim com muito bom grado, né? É de coração. E para chegar a esse intuito, a gente entende até como é que você trata o seu filho em casa, eu trato o meu. Né? Não é que a gente vai, como foi muito bem dito por você, Laís, não é que a gente vai dar tudo o que a criança quer, mas a gente tem regras. A gente dá, brinca, pula, joga pelo chão, mas na hora da regra a gente corrige também. Né? A varinha da correção é maravilhosa. Ainda bem que está escrito ali, ó, na Bíblia. Tá? Na Bíblia a gente cumpre, a gente cumpre ali na regra. A Bíblia, eu tenho para mim que ela é um manual para as nossas vidas, né? Tudo que a gente precisa está escrito, né? Para a nossa vida no geral, seja, né, tratamento com a criança, com o adolescente, o amor ao próximo. A Bíblia nos ensina tudo isso. Não quer dizer que a sociedade está falando uma coisa e a Bíblia está falando outra. Não. Deus deixou a Bíblia justamente formando a gente para a sociedade. Né? Então, eu tenho para mim que os pais também deveriam dar muito valor ao que a Bíblia está nos ensinando. Porque acompanhar o desempenho da criança na igreja, automaticamente também vai estar acompanhando toda a sua trajetória para a sociedade. E agora nós vamos de música. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
maravilhosa, né? Maravilhosa de ouvir. É um louvor maravilhoso ao nosso Deus. E agora nós vamos para a próxima pergunta, Laís. Vejam só. O cuidado com a criança e o adolescente é necessário? Ou você pode dizer assim, já está criado, já, deixa que eu crio meus filhos para o mundo, deixa que o mundo... Não, eu não entendo assim. Né? Nós não criamos filho para o mundo. Mas é necessário esse cuidado, todo proteção sobre os nossos filhos? É necessário? Vejamos. Deus, Ele nos amou incondicionalmente, né? Desde o mais novo até o mais velho. Salmo 139 vai falar, né, que o salmista fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces, né? E, se eu não me engano, no versículo 14, ainda vai falar que Deus nos formou de uma forma maravilhosa. Então, nós somos como joias raras, vamos dizer assim, né? Somos um bem valioso. E o cuidado que nós temos que ter com uma joia é muito grande, né? Vamos pegar um exemplo. Uma joia de fato, uma esmeralda, um diamante, né? Ninguém vai querer perder né, essa pedra preciosa. E da mesma forma, somos nós, né? A gente precisa ter um cuidado muito maior com as crianças e os adolescentes. Por quê? O mundo hoje, né, a gente pôde passar uns dias atrás, né, a gente pôde perceber muito bem aqui no estado do Espírito Santo um caso muito triste, né, com a criança que, infelizmente, acabou engravidando aos 10 anos, né, pelo tio, vinha sendo abusada há alguns anos. É um fato muito triste mesmo, né? Quando a gente soube, nossa, uma criança, né? Uma criança gerando uma outra criança. É um fato que, infelizmente, não houve tanto cuidado, né? Às vezes, né, como a criança estava sob cuidado dos avós, poderia ter até um tipo de cultura familiar, que a gente não pode também nem condenar, a gente não pode fazer nada disso. Só Deus sabe e conhece os corações. Mas, se aquela família talvez tivesse um pouquinho mais de cuidado, né, ou um pouquinho mais de atenção, o que nós devemos ter com os nossos filhos, né, a gente poderia estar evitando qualquer situação futura, né? Hoje, se a gente não tem tanta atenção com as nossas crianças e os adolescentes, a gente talvez pode estar formando neles uma mentalidade onde eles podem crescer revoltados dentro da família, eles podem procurar abrigo lá nas drogas, na prostituição, e por aí vai ser uma vida, digamos assim, só ladeira abaixo, né? Não vai ser algo de bom para o futuro deles. Então, o cuidado que a gente precisa ter hoje com as nossas crianças e os adolescentes é de extrema importância. Como eu disse no começo, a gente tem que tratar como um presente, uma joia rara, porque Deus nos deu, Deus nos presenteou com este momento, um momento lindo. Se a gente não fizer isso, quem está lá fora vai oferecer o que eles têm e que muitas vezes não são coisas agradáveis. E, Laís, você está falando, eu estou aqui, voltando à minha infância, né, que faz 2, 3 dias atrás. Mas eu estou aqui me lembrando, o meu pai tinha um ditadozinho assim, ele dizia assim, filha minha, não dorme em casa de ninguém. E a gente ficava chateado. Poxa, está todo mundo na casa dos coleguinhas, está todo mundo lá, e só a gente que não pode? Não vai, e ponto, e acabou. Tudo bem, eu sou dessa geração de que falava-se e não vai, pronto, acabou. Não tem que ficar nervoso, não tem que se jogar pelo chão. E se jogar assim, só ia ter o trabalho de levantar. Normalmente era assim, né? Mas eu entendo a preocupação dele e vendo hoje quantos pais e quantas famílias não teriam sido destruídas se tivesse esse cuidado, né? Vamos ser realistas. Você que está em casa, você que nos assiste,
Tomem o máximo de cuidado com os filhos. Realmente. Não tem que estar na casa de ninguém que você não conheça, e mesmo que conheça. Mesmo que conheça. Né? A gente precisa ter. A integridade dos nossos filhos vale muito. Aí são crianças, me permita até dizer, Laís, e você está falando e muito bem, foi até muito bem explicado, que vêm para a igreja com N problemas psicológicos. Às vezes a criança é introvertida, você não sabe o que é. Você pergunta, mas aí ela não fala. Mas qual é o relacionamento que você tem? A confiança que ela tem em você para dizer assim, mãe, pai, aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, ou me abraçaram demais, ou me mexeram demais. Qual é a confiança que a criança... Porque a criança precisa ter confiança para dizer isso para alguém, não é verdade? Agora, engraçado, ela pode dizer para a professora na escola. Muitas vezes, ela fala para a professora na escola de Dominique, da igreja. Aqui na igreja, ela vem e conta isso. É verdade? Mas por que não conta para os pais? Qual é esse relacionamento que não está acontecendo? Por que não está acontecendo? Então, o cuidado, e essa pergunta, mesmo adolescente, mesmo filhos grandes, precisamos nos preocupar com ele. Você falou uma coisa muito importante, né? Que muitas crianças e adolescentes não têm um relacionamento de conversa com seus pais. E isso tem trazido um grande problema para essas crianças e os adolescentes mesmo. A criança, a gente percebe muito bem nas próprias classes do ministério, quando elas ficam de conversinha uma com a outra. Essa é a minha amiga, ela sabe dos meus segredos e tudo. Muitas vezes os pais nem sabem o que está acontecendo. Mas é muito preocupante isso, porque se os pais têm um relacionamento aberto, né, de conversa, de saber conversar e tudo com seus filhos, é muito mais fácil de identificar algo que possa estar acontecendo, né? Seja um abuso físico, psicológico, de qualquer outra forma, vamos dizer assim. Porque hoje, aqui no estado do Espírito Santo, de janeiro a julho, se eu não me engano, já foram registrados aproximadamente 270 abusos entre crianças e adolescentes. Registrados, porque no período da pandemia, né, infelizmente, há muitos casos que não foram registrados, muitos casos que estão em ocultos, né? Mesmo fora da pandemia, sempre há casos em ocultos, né? Que ninguém fica sabendo. Mas é um dado muito preocupante, né? E no mundo, por ano, seja abuso sexual, psicológico, né? De todas as formas de abuso, por ano, 1 bilhão de crianças que, infelizmente, é atingido por uma falta de cuidado. Infelizmente. E eu torno a falar, a gente precisa tratar as crianças e os adolescentes como uma joia rara. Se a gente não tratar, a gente vai estar entregando essa joia rara de bandeja para o inimigo fazer a festa lá no mundo. E, Laís, eu também entendo isso, e é um dado, assim, é uma estatística preocupante, realmente, né? E eu fico imaginando assim, será que nós... isso eu vou falar, como diria o apóstolo Paulo, isso eu digo de mim. Será que a gente não quer ter criança no céu? É por isso que não fala? É por isso que não protege? É por isso que não ensina no caminho que deve andar? É por isso que não prega Jesus para ela? Será que é isso? Eu espero que não seja esse o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Espero que não. Porque nós precisamos povoar aquele céu maravilhoso que espera por você, espera por mim, espera pelos nossos filhos. Nós precisamos tê-los lá, né? A gente precisa encaminhar todo mundo para o céu. E que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Vamos para a nossa próxima pergunta, que não é uma pergunta, tá? Mas é uma palavra. Em meio a tudo isso que nós conversamos e que estamos vivendo, você teria uma palavra de motivação que nos elevasse, porque, olha, o negócio está difícil. Bem, uma palavra de motivação que eu quero deixar a você que é pai, mãe ou responsável,
é que ame e ame seus filhos. Cuidem como se vocês tivessem o último momento com eles. Dê o máximo de atenção. Mesmo você pai ou você mãe, que infelizmente, né, acontece de haver brigas, desavença dentro de casa, mas que por um motivo, acabaram ficando afastados, né, sem se conversar durante algum período. Chame seu filho, chame sua filha, converse, peça perdão, não é feio, muito pelo contrário, é digno. E da mesma forma eu falo para você que é filho ou filha, se você também está, de alguma forma, chateado com seus pais, chame seus pais, conversem, explique toda a situação, peça perdão também. Isso é maravilhoso, é lindo. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente oferece amor dentro do nosso próprio lar, mais o inimigo fica derrotado. Essa é a minha palavra de motivação. Fique ao máximo com a sua família, cuide, ame e proteja sempre. E agora nós vamos chegando ao final. E eu vou pedir para você, Laís, ore por todos nós, ore por todos vocês que estão em casa também. Nós vamos uma palavra de oração pela Laís. Amém. Senhor Jesus, digno de toda a honra, de toda a glória, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade no qual estivemos aqui. Ouvimos, Senhor Jesus, o Senhor falar conosco de uma certa forma, meu Deus. Te damos graças por este assunto, o qual foi trazido aqui para toda a sociedade, que é a infância em meio ao caos. Senhor, não é um assunto muito fácil de lidar, mas que precisamos aprender e a compreender que sim, meu Deus, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua sabedoria, da Tua atenção, da Tua misericórdia, da Tua graça para saber conduzir os nossos filhos no caminho certo. A Tua palavra mesmo nos diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Senhor, nos dê toda a sabedoria vinda de Ti, que sim, meu Deus, cada pai, cada mãe que está nos assistindo agora possam reconhecer que eles precisam de Ti, que precisam, meu Pai, da Tua atenção, que precisam de estar revendo as suas vidas para o melhor fazer com os seus filhos. Senhor, nos dê a cada dia capacidade, que a cada dia o Senhor possa abençoar todas as famílias e que sim, cada filho, cada pai, cada mãe possam a cada momento transbordar em amor, meu Deus. Que o Teu amor possa prevalecer em cada lar. Em nome de Jesus, ó Deus, te clamamos, te pedimos, te agradecemos por tudo que tens feito e também por tudo que irás fazer em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Chegamos ao final. Laís, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-la aqui, receber vocês aqui. Tá? Que Deus possa abençoar o ministério, abençoar a família, né? Abençoar o bebezinho que está chegando, tá bom? Deus te abençoe, Laís. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar trazendo essa palavra, né? Não foi muito, mas espero ter agregado um pouco na vida de cada um de vocês, né? Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida de toda a convenção que está realizando este evento, que tem feito grande diferença em nossas vidas. São vários assuntos e esses assuntos a gente pode estar levando para a nossa vida pessoal, além de estar acrescentando a nossa vida espiritual. Deus abençoe grandemente. Obrigada, viu? E você que esteve conosco até agora, obrigada pela sua participação, que Deus possa te abençoar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aqui, ó, tá bom? E nós vamos agora de música. Tchau!